Olá pessoal, vamos para mais uma aula. Vamos corrigir a atividade feita na última aula, na aula anterior, que era sobre função do segundo grau, a revisão. A primeira questão: uma galeria vai organizar um concurso de pintura e faz as seguintes exigências. A área de cada quadro deve ser igual a 600 cm². Os quadros precisam ser retangulares e a largura de cada um deve ser 10 centímetros a mais que a altura. Qual deve ser a altura dos quadros? Bem, vou chamar de x a altura dos quadros. Então, como nós sabemos que a largura tem que ter 10 centímetros a mais do que a altura, desse modo, então, a largura vai ser x mais 10. Como a área de cada quadro é de 600 cm², e cada quadro ele é um retângulo, e nós sabemos que a área do retângulo é base vezes altura, então daí a gente pega a base, que é x, multiplicado pela altura x mais 10, isso dá igual a 600, que é o valor da área. Vamos distribuir, x vezes x dá x ao quadrado, x vezes 10 dá 10x, passo 600 para o primeiro membro com o sinal trocado, menos 600, e igual a zero. Bem, tendo então essa equação do segundo grau, vamos resolver ela, sabendo que o A é 1, o B é 10 e o C é menos 600. Então, pega a fórmula de delta e vamos substituir. B ao quadrado vai ficar 10 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 600. 10 ao quadrado dá 100, menos e menos dá mais, 4 vezes 600 dá 2.400, que somado com 100 dá 2.500. Se o delta é 2.500, então pela fórmula de Bhaskara, o x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então o x é igual a menos o b, que é 10, mais ou menos a raiz do delta, que é 2.500, sobre 2 vezes o a, que é 1. Dessa forma, então, o x ele é menos 10, mais ou menos 50, que é a raiz do 2.500, sobre 2. Separa então em x' e x duas linhas. O x' é menos 10 mais 50 dividido para 2. Isso vai dar então 40 dividido para 2, que é 20. O x duas linhas é menos 10 menos 50 dividido para 2. Isso vai dar menos 60 dividido para 2, que dá menos 30. Bem, dessas duas soluções, o x igual a menos 30 ele não convém, porque o x é a medida da altura do quadro. E na verdade eu não posso ter altura negativa. Dessa forma, então, a única solução que convém é x igual a 20, de modo então que a altura é 20 e a resposta correta é a letra C. A segunda questão: a área do quadrado abaixo é 49 cm². Então a alternativa que mostra corretamente o valor de x em centímetros é quanto? Bem, o quadrado ele tem lado x mais 2 e a área dele é 49 cm². Como nós sabemos que a área de um quadrado é lado ao quadrado, se o lado é x mais 2 e a área é 49, então x mais 2 ao quadrado é igual a 49. Bem, isso aí é um quadrado da soma de dois termos. Ou você multiplica ele por ele mesmo, ou você aplica a regra da resolução do quadrado da soma de dois termos. Eu vou pela regra que é mais direto. Quando eu pegar quadrado do primeiro, vai ficar x ao quadrado. Quando eu pegar duas vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes x dá 2x, 2x vezes 2 dá 4x. Mas, quando eu pegar o quadrado do segundo, 2 ao quadrado é 4. Passo 49 para o primeiro membro com o sinal trocado, então menos 49 igual a zero. Então agora eu vou juntar 4 menos 49 dá menos 45, e a gente chega então na equação do segundo grau, x ao quadrado mais 4x menos 45 igual a zero. Nessa equação do segundo grau, o A é 1, o B é 4 e o C é menos 45. Então, pega a fórmula de delta e vamos substituir. O delta é o B, que é 4 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 45. Resolve, 4 ao quadrado é 16, menos e menos é mais, 4 vezes 45 dá 180. Que somado com o 16, eu obtenho então que o delta é 196. Vamos pegar agora a fórmula de Bhaskara. X igual a menos b
mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então vai ficar x igual a menos o b, que é 4, mais ou menos a raiz do delta, que é 196, sobre 2 vezes o a, que é 1. Então x é ', menos 4, mais ou menos 14, que é a raiz do 196, sobre 2. Separa então x' e x duas linhas. O x' é menos 4 mais 14 dividido para 2. Menos 4 mais 14 dá 10. 10 dividido para 2 dá 5. Então o x' é 5. O x duas linhas é menos 4 menos 14 dividido para 2. Isso vai dar menos 18 dividido para 2, que é menos 9. Das duas soluções, o menos 9 ele não convém, porque na verdade o lado é x mais 2. Se eu pegar o x sendo menos 9 mais 2 vai dar menos 7. E nós sabemos que não pode existir medida de lado negativa. Dessa forma, então, a única solução que convém é x igual a 5. E a resposta correta é a letra A. A terceira questão. A equação x² mais 3x igual a 0. É para a gente dizer se ela tem ou não tem raízes reais, quantas, e se essas raízes reais são positivas, negativas ou nulas, ou se são simétricas. Na verdade, é para a gente avaliar as soluções, as raízes dessa equação de segundo grau. Só tem como a gente avaliar as raízes dessa equação de segundo grau se a gente determinar as raízes. Então eu vou fazer pela fórmula de delta e Bhaskara. Aí nós temos que o A é 1, o B é 3 e o C é 0, já que se trata de uma equação do segundo grau incompleta em C. Bem, pega a fórmula de delta, então vai ficar o B, que é 3 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 0. Então o delta é 3 ao quadrado, que é 9, 4 vezes 0 dá 0, de modo então que o delta é 9 menos 0, que é 9. Se o delta é 9, então pela fórmula de Bhaskara, x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Então x é igual a menos 3, mais ou menos a raiz de 9, sobre 2 vezes 1. Então daí eu tenho menos 3, mais ou menos 3, que é a raiz de 9, sobre 2. Separem x' e x duas linhas. O x' é menos 3 mais 3 dividido para 2. Isso vai dar 0 dividido para 2, que é 0. O x duas linhas, menos 3 dividido para 2, que vai dar menos 6 dividido para 2, que é menos 3. Observemos então que eu encontrei uma solução, uma raiz 0 e a outra raiz menos 3. Ou seja, é uma raiz nula e uma raiz negativa. De forma então que a resposta correta é a letra B. A quarta questão. Em uma sala retangular, deve-se colocar um tapete de medidas 2 por 3 metros, de modo que se mantenha a mesma distância em relação às paredes, como indicado no desenho abaixo. Você olha aí no desenho e você percebe que a distância entre o tapete, que é essa parte branca na imagem, e as paredes, essa distância, na verdade, é esse contorno cinza. E aí você percebe pela imagem que a distância tem que ser x. Sabendo que a área dessa sala é de 12 metros quadrados, então qual é o valor de x? Vamos lá pensar aqui. Pela figura, a gente pode observar que as dimensões da sala são 2x mais 3 metros de comprimento e 2x mais 2 metros de largura. Por quê? Se você olhar o comprimento, você vai pegar, comprimento aí a base, né? Você vai pegar duas medidas x mais o comprimento do tapete, que é 3. Então 2x mais 3. Se eu olhar a largura da sala, que é a altura do retângulo, você vai pegar duas medidas x mais a largura do tapete, que é 2. Então 2x mais 2. Se eu já sei as dimensões da sala e eu sei que a área dela é 12, como se trata aí de uma sala retangular, eu sei que a área é base vezes a altura. Então, para eu achar essa área, eu vou pegar então a base 2x mais 3, multiplicar pela altura do retângulo, que é 2x mais 2, isso vai me dar igual à área, que é 12. Agora eu vou distribuir, eu vou multiplicar, fazer o chuveirinho, cada elemento do primeiro membro por cada elemento do segundo. Quando eu pegar 2x vezes x dá 4x ao quadrado, 2x vezes 2 dá 4x, 3 vezes 2x dá 6x e 3 vezes 2 dá 6. Passo menos 12 para o primeiro membro com o sinal trocado e igual a 0. Agora eu vou juntar. Repete o 4x ao quadrado,
4x mais 6x dá 10x. 6 menos 12 dá menos 6, igual a 0. Eu vou simplificar tudo por 2. Ao simplificar tudo por 2, eu chego na equação do segundo grau. 2x ao quadrado mais 5x menos 3 igual a 0. Essa é a equação do segundo grau. O A é 2, o B é 5 e o C é menos 3. Então, eu pego a fórmula de delta e vou substituir. O B é 5 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 2, vezes o C, que é menos 3. 5 ao quadrado dá 25, menos e menos dá mais, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 3 dá 24. Que somado com o 25, eu obtenho que o delta é 49. Sendo o delta igual a 49, pela fórmula de Bhaskara, x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, x é igual a menos o b, que é 5, mais ou menos a raiz do delta, que é 49, sobre 2 vezes o a, que é 2. Logo, o x é menos 5, mais ou menos 7, sobre 4. Separa x', x duas linhas. O x' é menos 5 mais 7 dividido para 4. Menos 5 mais 7 dá 2, e 2 dividido para 4 dá 0,5. Por outro lado, x duas linhas, menos 5 menos 7 dividido para 4. Isso vai dar menos 12 dividido para 4, que é menos 3. Vamos lembrar que a resposta ela não pode ser negativa, porque eu não posso ter uma distância negativa. Dessa forma, então, menos 3 não convém. E a única solução é x igual a 0,5 metros, de forma então que a resposta correta é a letra B. Quinta questão. Quais são as raízes da equação x ao quadrado mais 10x mais 16 igual a 0? Uma questão bem básica, é só a gente observar que o termo A é 1, o termo B é 10, o termo C é 16 e aplicar então a nossa conhecida fórmula de Bhaskara. Pegue a fórmula de delta, vai ficar o B, que é 10 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 16. 10 ao quadrado dá 100, 4 vezes 16 dá 64, negativo, porque tem um menos do 4, né? E 100 menos 64 dá 36. Se o delta é 36, então x é menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Isso vai ficar menos o b, que é 10, mais ou menos a raiz do delta, que é 36, sobre 2 vezes o a, que é 1. Isso vai ficar menos 10, mais ou menos 6 sobre 2. Separa então x', x duas linhas. O x' é menos 10 mais 6 sobre 2. Isso vai dar menos 4 sobre 2, que é menos 2. O x duas linhas, menos 10 menos 6 sobre 2. Isso dá menos 16 sobre 2, que é menos 8. Ou seja, então, nós temos como soluções menos 2 menos 8, de forma que a resposta correta é a letra B. Assim, então, a gente finaliza mais uma sequência de correção de atividade.